Salmo de número 107. Eu quero ler os 3 primeiros versículos e a gente vai ler o restante dos versículos à medida que a gente for avançando, ok? É um salmo bem grande, mas a gente vai fazer uma leitura rápida daqui a pouco, certo? Salmo 107, 1 a 3 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém? Você já parou para agradecer hoje por não ser mais escravo do pecado e porque Deus te livrou do inferno? Pesado falar algo assim, né? Mas você já agradeceu a Deus hoje por isso? Acordou no seu dia, ou agradeceu pelo menos essa semana, e se lembrou: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me tirou da condenação do pecado. Muito obrigado porque o Senhor me tirou do inferno. A gente tem orado, né? E a gente acabou de fazer uma oração sobre isso. Nossa igreja tem passado por esse momento de luta, né? De tantas pessoas doentes, tantas pessoas em crise, tantas pessoas enfermas, mas uma das coisas que a gente pode agradecer, obrigado. Uma das coisas que a gente pode agradecer, que a gente deve agradecer, não é somente pelo livramento físico, né? Nós somos muito tendenciosos a só agradecer por coisas que Deus nos livra fisicamente. Então, obrigado porque o Senhor nos livrou desta crise recentemente. Né, eu tive uma crise muito forte mesmo. Passei a madrugada terrível ali acordado por conta de doença. E a gente acorda, a gente agradece ao Senhor. Deus, obrigado porque eu passei por isso. Obrigado porque o Senhor me curou. Mas quantas vezes a gente agradece a Deus pelo livramento espiritual, que é muito mais importante do que o livramento físico? O Salmo 107, ele abre o 5º livro do Saltério como um hino de gratidão. Ele foi escrito após o exílio da Babilônia, um período onde o povo de Israel perdeu tudo o que eles tinham. Eles perderam o templo, eles perderam a terra, eles perderam a liberdade. Mas quando o Império Persa, sob o rei Ciro, permitiu o retorno, o povo entendeu que não foi um acaso político. Não foi porque Ciro foi bondoso, mas foi porque Deus foi misericordioso, em que trouxe um povo que era escravo e trouxe de volta para a sua terra, de volta para o seu lar. Era uma restauração não somente física para Israel, mas uma restauração principalmente espiritual. Se você olhar no Salmo 106, o Salmo 106, ele termina dizendo: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Versículo 47 diz: salva-nos, Senhor. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. E aí o Salmo 107, ele começa: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Salmo 107, ele é uma resposta ao clamor do Salmo 106. Nós poderíamos estar aqui: Senhor, nos salva, tira de nós, tira de nossa igreja essa doença que tem acontecido, mas principalmente, o que nós devemos clamar ao Senhor é: Senhor, salva vidas, salva pessoas. Hoje esse texto nos convida a olhar para as nossas próprias Babilônias, para as nossas próprias prisões e ver a mão libertadora do nosso Deus. Versículos de 1 a 3, nós já lemos esses 3 versículos, mas ele começa com um convite. Por que agradecer ao Senhor? Por que devemos agradecer ao Senhor? O salmista, ele começa com um comando, com uma ordem: deem graças ao Senhor.
É o imperativo aqui. Está mandando que nós demos graças ao Senhor. Mas o motivo não é somente o que Deus faz. Ele vai descrever o que Deus faz. O motivo maior aqui é sobre quem Deus é. Nós devemos dar graças não somente por aquilo que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Deus é. E quem Deus é? Ele diz duas coisas, quem Deus é aqui, nesses versículos. Primeiro, ele diz que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. A sua essência é bondade. E nós podemos agradecer ao Senhor, nós podemos dar graças ao Senhor, porque Deus continua sendo bom. Mesmo em tempo de lutas, mesmo em tempo de crises, Deus continua sendo bom. E o segundo é pela sua misericórdia que é eterna. Essa palavra misericórdia é uma palavra bastante conhecida, e principalmente nos Salmos aparece bastante, que é a palavra hesed. Em algumas outras versões traz como amor leal, porque essa misericórdia de Deus é a misericórdia segundo a aliança de Deus. É um amor leal que não desiste do seu povo, porque Deus é fiel, então Ele é misericordioso e Ele é amoroso. Agora, quem deve louvar? Nós já falamos isso na quarta-feira passada, né? Quem deve louvar? Os remidos. Se você foi resgatado pelo sangue de Cristo Jesus, o seu silêncio, ficar em silêncio, é ingratidão. Então nós devemos cantar, nós devemos louvar. E então, versículos de 4 ao 32, texto bem grande aqui, ele fala sobre 4 tipos de pessoas, 4 tipos de remidos, 4 povos, 4 tipos de pessoas que foram resgatadas, foram redimidas pelo Senhor. E é bem interessante esse texto, nós vamos olhar para esses 4 aqui com detalhes. O salmista, ele ilustra então 4 situações aonde o ser humano chegou ao seu limite. Lembra da situação? Eles eram escravos da Babilônia. E quando eles se tornaram escravos da Babilônia, o povo se dispersou. Cada um foi para um canto. E então ele descreve 4 situações em que o povo de Israel estava passando. E o que isso tem a ver conosco, que nós veremos também. Primeiro, versículo 4 a 9 do Salmo 107, fala sobre os errantes no deserto. Os errantes no deserto. Olha comigo o que diz, versículo 4 ao versículo 9. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Primeiro tipo de povo aqui são os errantes do deserto. Quem eles representam? Então o que acontecia é que eles foram levados cativos, e quando foram levados como prisioneiros, muitos tiveram que andar por desertos, andar por terras áridas. Eles representam aqueles que estavam sem rumo, famintos, sem um lar espiritual. Mas qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus é: Deus o está trazendo de volta por um caminho seguro. Não mais no deserto, mas Deus está agora guiando o seu povo por um caminho seguro. O segundo tipo de pessoa aqui são os prisioneiros nas trevas. Versículo 10 ao versículo 16 diz o seguinte: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram
os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos. Aliás, até o 16. Isso, até o 16. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Quem são esses prisioneiros nas trevas de 10 a 16? Eles representam aqueles que sofrem, aqueles que sofreram. Mas sofreram por quê? O texto deixa claro que sofreram pelas consequências da sua própria rebeldia. O povo foi levado cativo pela Babilônia por causa do seu próprio pecado, porque eles abandonaram ao Senhor e por causa disso foram levados como prisioneiros. No entanto, apesar de eles estarem acorrentados, a resposta de Deus é: Deus vai quebrar as correntes e despedaçar as portas de ferro. Isso representa, então, aqueles que estão aprisionados pelos seus próprios pecados, mas Deus, Ele vai quebrar esta prisão. Deus restaura a nossa vida espiritual. Terceiro tipo de pessoa, vamos lá, alguém tenta ler o restante do texto. Versículo 17 até o 22, diz assim: tornaram-se tolos por causa de seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Terceiro tipo de pessoa são os enfermos por causa da sua tolice. Aqueles que estavam adoentados por causa da tolice. Representam o estado espiritual deplorável causado pelo nosso pecado. Esses aqui representam, então, aqueles que estavam sofrendo, que estavam enfermos, doentes, também por causa do pecado. Há muitas doenças que vêm sem culpa alguma, vêm porque, de fato, nós vivemos em um mundo caído. Mas há doenças que vêm por consequências do nosso pecado, que vêm por falta de oração, que vêm por falta de leitura bíblica, que vêm por falta de uma comunhão com Deus. E há pecados que vêm sim para nos trazer de volta para o Senhor. Eles estão às portas da morte. Mas qual é a resposta de Deus? Deus envia a sua palavra e Deus os cura. Deus enviaria a sua palavra e curaria cada uma dessas almas. E quarto e último tipo de grupo aqui são os marinheiros na tempestade. Os marinheiros na tempestade. Versículo 23 até o versículo 27, 23 ao 32. 23 ao 32 diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou
ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Esses marinheiros, muitos possivelmente quando se tornaram escravos, eles deveriam então se tornar marinheiros para os negócios da Babilônia, para ir para outros povos, para fazer negócios por eles. No entanto, esses marinheiros, eles representam as crises da vida que fogem do nosso controle, aonde toda a nossa habilidade, ela é inútil. E quando a gente tenta lutar contra a maré, tenta lutar contra a tempestade, tudo isso é inútil. Qual a resposta de Deus para esses marinheiros, para esses que lutam contra a tempestade? Deus acalma o vendaval e nos guia ao porto desejado. Deus acalma a situação, Ele tranquiliza tudo e nos guia segundo o seu caminho. Agora, apesar de ele descrever esses 4 tipos de pessoas aqui, esses 4 tipos de escravos, essas 4 pessoas que estavam sendo aprisionadas pela Babilônia, existe um padrão. Existem 2 versículos aqui que se repetem em todas essas frases, eu não sei se você percebeu. Primeiro versículo, versículo 6, ele fala que em todos esses grupos, eles clamaram em sua aflição, e Deus os livrou de todas as suas tribulações. Essa frase se repete 4 vezes. Versículo 6, versículo 13, versículo 19 e versículo 28. 6, 13, 19 e 28. E dentro desses 4 grupos, a resposta é a mesma. Eles clamaram e Deus ouviu. E Deus livrou de todas as suas tribulações. E o segundo versículo que se repete é a resposta que nós devemos ter diante do livramento de Deus. O que nós devemos fazer quando Deus nos livra? Versículo 8. Ele fala o seguinte, versículo 8, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E este versículo se repete, versículo 8, versículo 15, versículo 21 e versículo 31. E depois ele acrescenta algo específico para cada grupo. A resposta daqueles que clamaram ao Senhor por livramento é que eles deveriam ser gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pelo quê? Por seu amor leal, pelo seu hesed, pela sua misericórdia e pelas suas maravilhas em favor dos homens. Deus estava restaurando este povo. E por isso ele encerra, então, versículo 33 ao 43, falando sobre o Deus soberano que restaura, a soberania que restaura a nossa vida. 33 ao 43 diz assim: Deus, Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz a terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém? O Salmo encerra mostrando que Deus tem um poder de destruir e de restaurar.
Deus tem o poder de fazer um belo lugar se tornar um deserto. E tem o poder de fazer um deserto um oásis, uma fonte de água. Deus tem o controle sobre a natureza. Deus tem o controle sobre a história. Ele pode transformar um campo fértil em deserto para disciplinar o nosso coração, para nos mostrar o quão longe estamos do caminho de Deus, mas também transforma desertos em fontes de água para abençoar aqueles que se arrependeram, para abençoar aqueles que clamaram, para abençoar aqueles que olharam para dentro de si, perceberam os seus pecados e clamaram pela restauração do Senhor, e o Senhor restaurou. Deus não quer apenas te tirar do sofrimento, Ele quer te estabelecer, Ele quer te fazer frutificar, Ele quer aumentar a sua família espiritual, Ele quer aumentar o seu lar, Ele quer cuidar da sua vida. E por isso o conselho final, no versículo 43, ele diz: medite nisso, o sábio, que os sábios possam meditar nessas palavras, considerar a bondade do Senhor. O sábio é aquele que medita no amor leal de Deus e que percebe que Deus é um Deus restaurador. O convite para ele, convite para você, convite para mim é: medite, perceba a bondade de Deus, mesmo em sofrimento. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende e restaura a nossa vida. Portanto, a grande ideia então desse texto é que não importa o quão fundo seja o seu abismo, seja por circunstâncias ou por pecado, o clamor sincero alcança o coração bondoso de Deus. Por isso, agradeça pelo livramento. A grande ideia do Salmo 107 é que não importa o quão fundo seja o seu abismo, seja por circunstâncias ou pelo seu pecado, o clamor sincero alcança o coração bondoso de Deus. Por isso, agradeça pelo livramento. Paulo nos diz, lá em Colossenses 1, versículo 13, que Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu comecei nossa mensagem perguntando: quantas vezes você já agradeceu por Deus ter te livrado do seu pecado, por Deus ter te livrado da condenação do pecado, por Deus ter te livrado do inferno? Esse texto, por mais que está falando sobre o livramento físico, mas a sua maior intenção era mostrar o livramento espiritual de Deus, como Deus restaura o seu povo. E Colossenses 1,13 fala justamente sobre isso. Nós fomos resgatados, não só da Babilônia, nós fomos resgatados do domínio, do império das trevas, e fomos transportados, fomos levados a um caminho seguro para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Cristo Jesus. A nossa maior Babilônia era o pecado, eram as trevas, mas a nossa maior liberdade é Cristo Jesus. Talvez você, nesse momento, está se sentindo perdido, como o povo que estava errante no deserto. Talvez você está se sentindo preso por correntes, preso por causa do seu pecado. Você não consegue se livrar dos pecados que estão todos os dias te acorrentando. Talvez a sua alma esteja doente, você não sente vigor, você não sente que a sua alma está saudável, você não sente vitalidade dentro de si. Ou talvez você está naufragando nas tempestades, nos sofrimentos da vida. É tanto sofrimento dia após dia, que parece que o dia já nasce escuro, parece que o sol já não brilha mais, e você está se sentindo assim, naufragado pelas tempestades.
clame ao Senhor. Clame a Deus. Faça o que estes versículos se repetem na sua aflição. Clame ao Senhor. Na sua aflição, clame a Deus. Agora, se você já foi liberto, e se você sente isso, poxa, eu fui liberto por Deus. Eu já não ando mais perdido, eu já não ando mais preso, eu já não ando mais doente, eu já não ando mais naufragado. Testemunhe, conte, fale aos outros. Testemunhe que você agora está liberto pela graça de Cristo Jesus. Eu quero encerrar então este momento com um momento de oração em que você vai ficar um minutinho orando em silêncio ao Senhor. Abaixe sua cabeça neste momento e você vai orar especificamente porque Deus te salvou do pecado, porque Deus te livrou das trevas, porque Deus te tirou do inferno e te trouxe para o céu. Tire um minuto para agradecer ao Senhor por causa disso. Amém? Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, porque apesar de muitos entre nós estarmos doentes fisicamente, mas obrigado porque muitos de nós não estão mais doentes espiritualmente. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque fomos curados pelo Senhor, porque a nossa alma foi curada. Obrigado porque podemos sentir a alegria da salvação, mesmo que o nosso corpo se desfaleça. E eu peço, ó Pai, restaura as nossas vidas, restaura o nosso coração, para que possamos ter alegria de que fomos libertos, ó Pai, da escravidão. Pedimos que o Senhor nos dê esta alegria, ainda que neste mundo nós soframos, mas que nós possamos ter a alegria de que no céu não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais ranger de dentes. Ó Pai, que esta seja a nossa oração de gratidão ao Senhor neste dia, ó Deus, nos lembrando que nós somos salvos pelo Senhor, pela misericórdia em Cristo Jesus, pelo seu amor leal derramado na cruz do Calvário. Ó Pai, pedimos que o Senhor traga essa alegria ao nosso coração, para que possamos, ó Pai, sair daqui contentes porque fomos salvos pelo Senhor. É o que oramos, pedindo essa graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém?